tudo bem? Muito obrigado por esse espaço. Estamos entrando na casa de vocês, na instituição, nas escolas, para mais um podcast da Filial Brasília FTD. Eu vou me apresentar, eu sou Enéas Bastos, gerente da editora FTD, Filial Brasília, e é um prazer que hoje estamos recebendo aqui em nossa casa, no nosso estúdio, dois Paulos. Um Paulo que é adjunto, diretor adjunto da FTD Educação, que é o Paulo Borégula, que é o nosso diretor vinculado para as escolas confessionais. Boa noite, Paulo. Boa noite, também um prazer estar aqui. E quando eu fui convidado e me falaram o outro Paulo que estaria aqui, fiquei mais feliz ainda, né? Mas que prazer, né, a gente poder discutir hoje com uma pessoa que tem uma bagagem, né, que tem uma experiência. E importante, né, Paulo, que ele falou que do currículo dele, o mais importante é que ele é professor Unila Salle, né? E você vê que o professor está na veia, né? Então nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o irmão Paulo Fossati, que é Conselheiro Nacional de Educação, o SNE, é Conselheiro Superior da ANEC e é presidente da UBEC. Irmão Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco, pela sua agenda lotada, mas para a gente discutir um assunto que eu sei que o senhor gosta muito. Obrigado, Enéas. Obrigado, FTD. Saudação, Paulo, e a todos que nos acompanham. De fato, quando nós tratamos de educação, brilha o meu olho, o meu coração esquenta, a minha alma rejubila, porque eu tenho toda uma vida voltada para levar o Evangelho e a alegria do Evangelho por meio da nossa educação católica. E por que, irmão, o senhor escolheu essa frente? Além da questão da missão, escolheu essa frente da educação. Como surgiu? Eu tenho toda uma história de família ligada à educação. Eu lembro desde criança os meus pais catequistas, meus pais lideranças. A minha mãe, hoje com 90 anos, foi professora e eu já saí alfabetizado de casa para a escola. Então, com uma mãe professora, com irmão professor e uma irmã professora, eu já tinha meio que um DNA familiar voltado para essas questões de educação, de igreja, catequese, grupos de jovens. Então eu cresci vendo meu pai e a minha mãe sendo líderes, me ensinando desde pequeno a ler na igreja, a entrar em contato com as pessoas, e a partir daí eu sempre me senti bem no meio de gente, no meio da juventude. E como irmão, eu busquei desde o início, eu fiz no ensino médio o magistério e o ALAC, que era análises químicas, mas desde lá, com 18 anos, eu assumi uma primeira turma de terceiro ano do Fundamental, 33 alunos, todos aprovados no final de ano. E eu me apaixonei pela educação. Desde lá até hoje, assumi inúmeros cargos de gestão, mas nunca larguei a sala de aula. Todo ano, inclusive agora, eu continuo tendo disciplinas. Esse semestre vou ter uma disciplina na graduação, 2 disciplinas no mestrado e doutorado, porque estar em contato com a juventude, com os adultos, eu diria, é a minha cachaça diária. Olha só, não parou de estudar, né? Não parei. E isso em Canoas, no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, Canoas. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Lá eu comecei com 18 anos. Mas já era irmão? Terminei o magistério, era vocacionado sim. E já fui para a sala de aula. Olha só. Tá vendo, Paulo? E quando eu falei que foi Fiquei muito feliz quando me disseram quem estaria à mesa comigo, porque quando nos conhecemos, eu acho que são duas verdades. O povo de Deus sempre se encontra e o povo da educação sempre se encontra. Irmão, nós nos encontramos em uma época de desafios, ainda numa ANEC que precisava ser fortalecida, Associação Nacional da Educação Católica. Eu lembro o senhor atuando em várias frentes, antes mesmo da presidência, né? E o tempo passou
nós nos encontramos aqui, mas uma pergunta eu gostaria de fazer, porque eu lembro muitas conversas quando tínhamos conselho ou quando trabalhávamos e falávamos dos desafios. E dos desafios de uma educação católica que se coloca numa sociedade que se apresentava à época com algumas questões, e olhando esse tempo que passou, eu acho que essas questões não só se tornaram mais urgentes, emergentes, como para a educação católica, uma questão às vezes até de honra discutir isso dentro dos nossos institutos de educação, das nossas salas de aula. Então eu queria um pouco, irmão, esse tempo que passou e com toda essa sua experiência, um pouco desse cenário, como é que hoje você vê esses desafios que enfrentamos enquanto educadores na educação católica? Eu creio que os desafios hoje continuam os mesmos dos nossos fundadores. Vejam só, todos os nossos fundadores das congregações, eles partiram de um problema real, de uma dor social, de uma chaga social, a exemplo do nosso La Salle. Ele pega uma França do século XVII, onde os pobres não tinham educação, onde a comunidade não era educada, educação era para uma elite. Ou seja, La Salle pega uma dor social e dá uma resposta criativa para aqueles tempos. O Champagnat, idem. Champagnat pega uma chaga social e para aí ele coloca criatividade, ele inova, ele dá uma resposta criativa. O que a educação católica é chamada hoje? Nós reeditarmos, eu creio, reeditar os nossos fundadores com criatividade, com empreendedorismo, olhando toda a situação de um Brasil que precisa mais inclusão, de um Brasil que precisa recuperar uma educação integral para todos, não só uma educação cabeça, mas o Papa Francisco diz uma educação cabeça que equilibra com o coração, que equilibra com a ação, e está aqui o símbolo do nosso corpo, cabeça, coração e mãos, para dizer integre num movimento de ter boas ideias, ter bons relacionamentos e parta para a ação de um amor que se dá em gesto. Então, se os fundadores, com poucos recursos, numa sociedade da carência, eles conseguem dar respostas criativas para o seu tempo. Hoje, com tanta tecnologia, com tanto recurso, com novas metodologias, novos currículos, materiais didáticos, nós somos chamados, enquanto escola católica, a reeditarmos os nossos fundadores com um carisma criativo para sermos fiéis a esses carismas neste século XXI, para resolver a dor da juventude nesse século XXI, a dor das famílias nesse século XXI, onde nós temos não qualquer problema, mas nós dizemos nós temos problemas complexos para serem resolvidos hoje, a exemplo da inclusão para todos. Então eu vejo que nós não temos problema na educação católica, nós temos desafios. E para responder a esses desafios, eu preciso de profetas, eu preciso de gente empreendedora, gente de coragem, a exemplo dos nossos fundadores, que não olharam para o problema, mas olharam o desafio como uma oportunidade. E aí vem aquela máxima do Sartre que diz: o importante não é o problema, o importante não é aquilo que a vida tentou fazer conosco, fazer com a educação. O que nós fazemos com os desafios desse tempo presente? E aí a educação católica, creio eu, ela é convidada a dar respostas de adultos a este tempo presente. Quando digo uma resposta de adulto, é sermos os adultos da atualidade, dando resposta criativa, resposta inovadora, resposta de uma educação integral que vem atender o propósito e o projeto de vida daqueles que Deus nos confiou. Então é muito mais do que dar uma disciplina, um conteúdo. E aí me evoca muito essa questão dos nossos fundadores
eu imagino um caminho, e a gente é convidado esse ano a ser peregrino da esperança, né? E eu vejo, irmão, que esse caminho que a igreja confia, e aí como igreja, a igreja aponta a educação como um caminho concreto de transformação, de resposta aos desafios. E é a esperança que nos move pela educação, é justamente essa formação integral, né? Quando foi colocado o tema jubilar, né, dos peregrinos da esperança, eu me perguntava, e queria te ouvir um pouco também sobre isso, porque é fato, quando a gente analisa as várias congregações, e eu acho que as congregações religiosas, a igreja como um todo, ela sempre teve um papel muito importante na educação do mundo, sempre confiamos, sempre tivemos esperança. Uma esperança que é a nossa fé, uma esperança que ela é principalmente alimentada pelo amor que temos à nossa profissão de educar. Como é que, enxergando esses desafios, procurando essas respostas adultas e criativas, o senhor entende esse caminhar, peregrinar com esperança? O Papa Francisco lançou o Pacto Global e eu creio que esse esperançar é um tema transversal de todo o Pacto Global do Papa Francisco. O Papa Francisco acredita numa educação que de fato seja integral, e quando nós falamos integral, que ela forme para o afeto, que ela forme para a espiritualidade, que ela forme para o intelectual, para que eu seja cidadão, para que eu tenha condições de estar incluído e incluir todas as pessoas na sociedade, mas o Papa diz, além de ser integral, e eu acredito muito, essa educação da esperança, que não é da espera, mas que é do esperançar, é olhar lá para frente, que temos futuros a construir por meio da educação. Nós precisamos, além de integral, que seja uma educação integradora. E quando eu falo integradora, e nos documentos do Papa, ele diz uma educação integradora que dê sentido para a vida das pessoas. Ou seja, nós precisamos integrar dentro de nós as nossas histórias de vida, integrar os nossos sonhos, os nossos propósitos, para que nenhuma vida se perca e para que nós possamos, de fato, fazer essa diferença e agregar ainda mais valor para o social. Nós somos um potencial enorme, diz o Papa, nesses peregrinos da esperança. E entre o ato e a potência, se eu vou pegar o Nietzsche aí, diz, cara, nós temos uma potência enorme. Vamos pegar, por exemplo, a questão de tocar piano. Todos nós temos potencial para sermos bons pianistas, mas não desenvolvemos o ato de tocar piano. Mas nós temos uma potência enorme para virarmos pianistas, para virarmos cantores ou artista plástico. Entende? Então, entre o ato e a potência, o Papa diz, nós precisamos formar as pessoas de uma forma integral e integradora para que nós nos sintamos inteiros e possamos estar inteiros diante do outro. E quem é esse outro? Para nós educadores, esse outro é o meu colega educador, é o meu estudante, enfim, aqueles que Deus nos confia para amar todos os anos, todos os semestres. E tem mais, nesse esperançar, o Papa nos diz, vocês precisam recuperar o sentido de sinodalidade, o sentido de comunhão, ou seja, a salvação também é coletiva. E aí ele volta a recuperar nesse projeto educativo aquele provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Mas em algum momento não é só educar uma criança, é para educar um jovem, é para educar um adulto, para educar um ancião, já que a Unesco vem trazendo nos documentos e a vida nos mostra
que a educação é por toda a vida. Então, os pais, os avós, todos que nos acompanham, esse apelo do Papa Francisco, que a esperança é para todos nós, pronunciarmos esse verbo esperançar, acreditando sim que eu tenho uma participação fundamental para essa nova sociedade, para a sociedade do amor evangélico, mas que juntos nós também podemos construir essa civilização do amor pautada nos fundamentos evangélicos. Então isso para nós é muito importante quando nós convocamos, diz o Papa, toda a comunidade, toda a aldeia. E quando nós falamos toda a aldeia, não são apenas os professores, a equipe diretiva, mas são os empresários, as comunidades, as famílias, as pessoas de bem. Todos têm algo para aprender e algo para partilhar nesse campo educativo, quando ele transborda os limites de uma educação formal. Muito interessante. Eu lembro do pulsar do Pacto Educativo, né? Foi muito pulsante. Nós nos preparamos de uma forma muito intensa para o pacto e veio a pandemia. E a pandemia foi um momento para o mundo pesado, um momento de repensar. E todo aquele material do pacto que foi pensado, e isso que você coloca, irmão, é muito importante, não era um pacto da igreja, era um pacto da sociedade, era um pacto que dialogava com as ODSs, era um pacto que dialogava com o mundo que pensava numa formação integral de uma forma muito intensa. Aliás, é um pacto. E com a pandemia, muitas coisas ficaram bem claras na sociedade. Não é à toa que eu acho que hoje, dentro da educação e da educação católica, nós trazemos o tema do socioemocional, né? Só que olhando de novo essa peregrinação da esperança, essa sociedade do amor, do evangelho, eu acho que o socioemocional para a educação com espiritualidade, a confessional, ela tem um sentido muito forte, porque o nosso convite nesse autoconhecimento, que sempre existiu na nossa educação integral, ele é de conexão, né? Muitas vezes você ouve hoje uma sociedade dizer, olha, você tem que se conhecer porque dentro de você tem todos os dons. Você pode tocar piano e você vai ser o melhor pianista. E que, olha, você vai passar em cima de todos os pianistas que existiram, porque tu é bom, o poder, a energia está dentro de você. É um socioemocional que leva a pessoa a um egocentrismo. E o nosso olhar sempre foi ao contrário. Quanto mais você se conhece, mais você entende que você faz parte de um todo. E o seu compromisso, você coloca aqui, é de serviço. Essa questão dessa educação, dessa formação integral, que dá responsabilidade, e é fato também o que você coloca, porque a dimensão é do aluno, mas todos que experimentam essa forma de educação acabam sendo atingidos. Essa educação hoje, para esse mundo que enfrenta seus desafios, como enfrentou no passado, essa educação do serviço, irmão, como é que o senhor coloca hoje dentro dessa perspectiva da formação socioemocional? É interessante porque a formação socioemocional me lembra muito o filósofo Platão no Alcibíades, quando ele diz que para os gregos e a civilização romana, o saber de si era sinônimo do cuidar de si. Então eu sei que eu devo sair de uma vida sedentária e eu cuido, eu vou fazer exercício físico, eu saio do sedentarismo. Eu sei que eu preciso de uma alimentação balanceada e eu cuido da minha alimentação. Eu sei que eu preciso de espiritualidade e eu vivo a minha espiritualidade. O que aconteceu para a nossa sociedade ocidental? Deu uma certa esquizofrenia. Nós temos uma cabeça de ET que sabe muito, mas que às vezes cuida pouco. Então eu digo, todos nós sabemos da alimentação saudável. Cuidamos da alimentação saudável, todos nós sabemos das horas de sono, nós atendemos as horas de sono, todos nós sabemos que é preciso descanso, meditação,
cuidar da espiritualidade, que é o nosso cerne, é o nosso DNA. Nós, de fato, cuidamos. Então, quando falamos socioemocional, é importante nos darmos conta que nós estamos numa cultura que valoriza muito o saber e que esqueceu muito o ser, o cuidar de si. E agora a educação vem recuperar esse equilíbrio de todas essas competências. E aí eu diria, o documento da Comunidade Europeia, já em 2006, tem um documento que diz que a educação, e ele é ratificado pela Unesco, quando diz que a educação ela tem que passar daquele conceito limitado das hard skills. O que são hard skills? Aquelas competências próprias da profissão de cada um, aquelas competências duras. Aquilo é necessário, mas não é suficiente. Junto com as hard skills, o específico das profissões, nós temos um balaio de competência chamada soft skills, que é o socioemocional. Eu cuidar de mim para cuidar do outro, cuidar dos relacionamentos, o meu relacionamento pessoal, intrapessoal, interpessoal, cuidar da minha história de vida, reconciliar o pai e a mãe dentro de mim, curar o meu menino ferido. Ou seja, mas isso é necessário, as soft skills, mas não é suficiente. A educação hoje, por exemplo, a educação católica, vai cuidar das ideias, vai cuidar dos relacionamentos, ela precisa dar um passo para as competências digitais, porque nós estamos num mundo que pede, os documentos da Unesco diz, eu preciso promover a inclusão digital. A maioria do trabalho, dos empregos vão para o mundo digital. Os pais aqui, a comunidade que nos assiste nesse podcast, é pelo mundo digital que estamos chegando nas famílias de todos os brasileiros e fora do Brasil. Então, nas competências digitais, nós precisamos dar respostas criativas. Mas também é necessário, mas não é suficiente. Vem as competências da inovação e da criatividade, esse grupo de competências inovadoras, empreendedoras. Eu preciso empreender. Os trabalhos, os empregos, as profissões se mudam com uma velocidade como nunca na história humana. Então eu preciso ser criativo, ser empreendedor, para me reconhecer no lugar de professor, de gestor, de psicólogo, ou seja, cada um na função dele precisa se reinventar todo dia. Logo, ser empreendedor, não necessariamente eu vou ter que abrir um CNPJ, uma empresa, não enquanto CPF, enquanto Paulo, no meu setor, na minha família, no meu contexto, quanto eu inovo, quanto eu empreendo para dar conta dessa avalanche de mudança que está aí todo dia tentando nos atropelar. E aí diz, bom, se a educação cuidou da cabeça, das hard skills, cuidou do socioemocional, se ela cuidou das competências digitais, se ela cuidou de uma pessoa para ser empreendedora e inovadora tal suficiente, o documento da Comunidade Europeia, a Laudato Si, a Laudato Deum diz não, tem mais um grupo de competências que são as competências verdes, as competências da ecologia, as competências do meio ambiente, as competências da biodiversidade, ou seja, o que esse bicho homem fez, compreendendo mal esse conceito bíblico, crescei e dominai a terra. Cara, hoje o próprio convite do Papa é para sair desse antropocentrismo e colocar o biocentrismo. Porque esse biocentrismo, se a vida está no centro de tudo, inclusive a vida humana vai estar no centro de tudo. A vida da mãe água está no centro de tudo. A vida do ar, do sol, da natureza, dos animais, da flora, da fauna, enfim, é cuidar da vida como um todo. Logo, educação vai muito além do socioemocional. Vejam que interessante, que desafios para essa educação do século XXI, Inés. Ô, irmão, mas hoje a escola, quando o senhor fala essa quantidade de competências e o currículo,
e os pais pedindo aprovação no vestibular, ranqueamento de escolas com Enem. Como é que a instituição católica ou outra instituição entra nesse parâmetro, entra nessa corrida? Nós temos que ajudar os pais e as próprias escolas a trabalhar com o projeto de vida das pessoas, o projeto de vida dos estudantes. E quando nós falamos em projeto de vida, tem um primeiro patamar aí, um primeiro platô que diz o projeto de vida dos meus estudantes, quais são os seus principais valores? Qual é o foco que ele vai querer investir enquanto desejo, enquanto sonho? O que ele vai querer ajudar a transformar na comunidade e tornar um mundo melhor? Que legado ele quer deixar para os seus, para a família, para a empresa onde vai trabalhar, no edifício onde ele mora, na comunidade ou no seu entorno? E junto com esse legado de valores, aí ele vai encontrar uma profissão que vai dar vazão para ele se realizar e projetar esses valores para o contexto. Então, os pais têm que ter muito cuidado com essa questão do vestibular. Eu vou procurar uma escola forte que mostre para o vestibular. Pais, eu preciso formar, sim, também para o vestibular, mas formar para a vida, que é mais do que o vestibular. É mais do que um vestibular. Ou seja, o vestibular por si só, o meu filho que tirou primeiro, segundo lugar, não garante que se ele não tiver uma formação integral, ele vai fugir da depressão, não vai garantir que ele vai fugir da falta de sentido existencial e que vai chegar aquele buraco existencial no final de semana, por exemplo. Não vai garantir que esse jovem vá se encontrar na vida. Então eu preciso, junto com o vestibular, dar uma boa dose de valores, estrutura espiritual, estrutura afetiva, estrutura familiar, para que quando venham os desafios da vida, eu me mantenha de pé, possa continuar a caminhar e aprender com esses desafios. Eu acho que aí acabamos entrando numa questão que a gente tem que realmente... a educação, e a educação católica, como sempre, ela trabalhou a excelência acadêmica desde o seu início, né? O saber. E eu acho que quando é colocado, parece que a gente sempre coloca assim uma questão, né? Aprovar no vestibular ou... Isso mesmo. Não, como você coloca. Aprove no vestibular e no vestibular da vida. Exato. E eu volto, então, quando você diz isso, eu prometi que eu não ia falar sobre essa questão, mas aí você cita a questão da inclusão digital, das competências digitais. Existem apontamentos que realmente colocam. Nós estamos numa mudança de era, que a gente ainda nem consegue explicar toda essa dimensão de transformação pela qual estamos passando, principalmente nos relacionamentos. As competências digitais trazem desafios hoje para a própria escola, que é como, na verdade, você entrar neste mundo digital, esse mundo digital entrar em você, você ter a competência e se incluir nisso, mas ao mesmo tempo hoje a gente se assombra. E vou dizer assombra porque não sabemos muito sobre, irmão Paulo Fossati. Então eu vou jogar algumas questões. Inteligência artificial, que hoje é o tema do momento. Mas também a questão do uso excessivo das telas, a questão hoje da falta de profundidade muitas vezes que o ambiente digital, e aí vou colocar entre aspas, nos propõe. Então, quando temos esse desafio na educação do desenvolvimento das competências digitais, como é que você, que é um estudioso também dessa área de educação, entende esse conjunto de questões que se colocam como novos desafios para a educação e a educação católica? Nós estamos num mundo que hoje não é mais só físico, não é mais só digital, mas tem até um termo chamado figital. Figital, ou seja, físico e digital, que convivem
o tempo inteiro. Não tem mais como sair desse hibridismo físico e digital. É um digital que nos envolve 24 horas. Então, a maior discussão não está em uso ou não dos dispositivos eletrônicos. O governo agora acaba de aprovar a lei dos dispositivos eletrônicos para a educação básica e pede que as escolas regulamentem. Diante desse cenário, não está em usar ou não, mas como nós usamos, vamos pegar a metáfora do remédio e do veneno. A diferença entre o remédio e o veneno, a gente sempre diz, está na dose. Está na dose. Muito pode se tornar veneno. No equilíbrio, pode se transformar em remédio, ou cura ou mata. O mundo digital chegou para ficar e vai acelerar muito. Agora já estamos com o computador quântico. O algoritmo já está assustadoramente aí mostrando o que esse computador quântico pode fazer, controlar nossa vida, e tem muita coisa chegando de supetão para nós. Então o que nós precisamos nos dar conta? Que o mau uso, sim, ele vai gerar vários sintomas. E o mau uso, principalmente com crianças, com várias horas expostas a uma tela, já está mudando a anatomia cerebral. Isso é seríssimo. Já tem estudos comprovando que nós diminuímos muito a nossa empatia, a inteligência socioemocional que tu falavas, Paulo. Por quê que diminuímos tanto a empatia? Porque eu estou falando contigo, estou olhando para a tela. Estou num almoço de família no domingo, que é o único que todo mundo se encontra, e a gente pediu o cardápio enquanto aguarda, pai, mãe, filho, todo mundo olhando para a tela. Nós esquecemos a cor do olho do nosso familiar. Não olhamos mais na retina do meu irmão. A empatia diminuiu muito, dentre outras questões. O foco, quando tu dizes o uso abusivo ou não ordenado das telas, está levando um emburrecimento da população. Eu vou dar palpite sobre tudo e não sou especialista de nada, porque eu estou surfando numa ansiedade 24 horas, e quanto mais ansiedade o dedinho vai passando a tela, essa imagem não me satisfaz. E se demorou alguns segundos para abrir, a ansiedade é tanta que eu já vou para outra, para outra, para outra, para outra. Gente, e onde é que está a profundidade do conhecimento? Quem vai ler o Alcibíades do Platão? Quem vai ler Graciliano Ramos? Quem vai ler Carlos Drummond de Andrade? Quem vai ler o poeta Mário Quintana? Gente, nós carecemos verticalizar o conhecimento. Então, o mau uso faz com que a gente fique surfando e não sejamos especialistas mais em nada. Esse é um perigo. Outra grande questão, o perigo é não termos mais foco. Nós precisamos desligar um pouquinho da tela para recuperar o nosso centro, que é pura espiritualidade, para recuperar os nossos afetos. Precisamos voltar a meditar, precisamos voltar a ter contato com a natureza e, principalmente, fazer a experiência do humano com humanos. Fazer a experiência, nós estamos no século XXI e a era da experiência. As pessoas não querem apenas teorias, apenas sistemas de estudo, mas nós queremos fazer essa experiência de estarmos juntos, de celebrarmos a vida. E quando tem um amuleto que nos domina, complica muito. Então digo isto porque eu não sou contra o uso do celular na escola, por exemplo, mas quando didaticamente nós vamos utilizar por meia hora para uma atividade específica, show de bola, beleza. Quando não é para uma atividade didática, quando não tem uma intencionalidade para que ocorra a aprendizagem, deixar um canto. E a interação humana vai nos tornar pessoas melhores e cidadãos melhores para um mundo melhor.
Foi até engraçado. Eu estou vendo do ano passado porque a lei veio, mas algumas escolas já tinham pensado em forma. E aí eu vi alguns relatos interessantes dizendo assim, olha, tiramos o celular e voltaram os conflitos na hora do intervalo. Que bom, porque as pessoas, né, foram lá para o intervalo, antigamente estava cada um na sua tela, e agora resolveram se conhecer. E nem sempre dá bom, né? Às vezes, um relacionamento, um é gremista, o outro é colorado, eu sou São Paulino, tenho corintiano, então a gente vai. Mas uma coisa que me deixa muito confiante nesse movimento, Edgar Morin faz um convite nesse sentido, né? Ele, aos 102 anos de idade, diz o seguinte, se a gente resolver se conhecer mesmo, a gente vai ver que tem muito mais coisa que nos conecta do que nos afasta. Muito mais coisa. Eu sempre brincava em sala de aula e falava assim, quem é corintiano? Levanta a mão. Aí levantava a mão e falava, eu não quero papo com você. Aí eu fazia uma segunda, quem gosta de música? Aí o mesmo corintiano levantava a mão, opa, já dá para conversar. E quem gosta... E aí quando eu fazia uma série de perguntas, realmente o conjunto de coisas que nos aproximava era infinitamente maior daquilo que nos afastava. Então, quando você coloca esse desafio, e aí eu entendo competência digital, é chegar nesse ponto. É chegar e eu ter domínio sobre aquela ferramenta que não terá volta, eu concordo. Aliás, já vivemos algumas décadas dentro dessas ferramentas, né? Hoje está mais ostensivo, é verdade, a gente fala de uma inteligência artificial generativa, alguns acham que ainda estamos antecipando passos, né? Que hoje nós temos, na verdade, um grande banco de dados que formata dados muito rapidamente, não chegaria ainda a ser uma inteligência artificial generativa, mas no meio dessa discussão eu vejo essa questão de nós nos colocarmos e a experiência do humano com o humano quando você coloca. Aí eu penso que a escola é um palco excelente para nós educadores, para as famílias serem chamadas, para esquecermos nossos celulares, para sermos convidados a meditar. A espiritualidade, e aí eu ponho a educação católica como uma referência. Sempre fomos por este caminho. A integralidade da nossa formação, dentro dos vários carismas que hoje estão dentro da educação, sempre colocar a importância de, junto com o elemento cognitivo, junto da formação, da questão acadêmica, trazer a pessoa a esse olhar para si e para o outro. Nesse sentido, voltando um pouquinho a esse peregrinar com esperança, a gente já tá indo aí para um caminho final. Como você, irmão Paulo Fossati, entende hoje o professor em sala de aula? Quem é este professor? Quem é o prof do século XXI? A figura do professor mudou muito. E eu diria, o próprio termo professor, ele já está muito defasado e desgastado, porque a origem do professor é aquele que professa. E se nós ficarmos no mero professor, nós vamos nos sentir muito mal, porque o Google professa muito mais do que eu, muito mais rápido, muito mais criativo. A inteligência artificial, ela professa muito mais rápido e cria soluções. E a inteligência generativa já existe e já está trabalhando e já está criando novos mundos, novas possibilidades. Para quem interessa para esse assunto, eu lembrei agora do Harari, esse autor israelense, lá da Hebraica de Jerusalém. Naquele último livro dele agora, chamado Nexus, ele vai dizer a inteligência artificial generativa, ela não é mais uma ferramenta. Ela é um agente. E isso é assustador. Isso é assustador com o avanço que veio nesse contexto todo. Então, quando nós falamos do professor na escola católica, ele precisa, sim, dominar um conteúdo, mas ele precisa muito mais ser esse mentor para ajudar a esculpir o projeto de vida da juventude. Ele precisa ser esse tutor
para orientar nos valores, ele precisa muito mais do que professar, e eu digo muito mais porque é importante professar e ser bom na tua área, sim. As pessoas cobram competência técnica de todos os professores, mas junto com isso, eles precisam ter um bom storytelling, que, ou seja, que a história deles conte uma história de vida que vale a pena ser vivida, uma história de vida que vai encantar a juventude. E hoje em dia nós temos um termo novo na psicologia chamada story living. O que é o story living? Olhar para a minha história de vida, como eu vivo, como eu me relaciono com as pessoas, como eu sou criativo no meio delas, como eu passo espiritualidade, ou seja, olharem para os professores e dizer, para além da tua matemática ou geografia, eu olho para ti e me inspiro para ser um bom profissional, para ser um bom cidadão, para colaborar com a sociedade. Cada professor tem um carisma. Cada professor tem, no mínimo, uma competência que está acima da régua. E ali ele se identifica e ele pode inspirar os jovens de todas as áreas. E digo isto porque os pais, às vezes, estão muito preocupados com um conhecimento que é muito fugaz. Se até poucos anos nós dizíamos para os pais, conhecimento de cada área, em 5 anos vai caducar, e eu preciso o tempo inteiro, formação permanente, para dar conta de cada profissão, a escola católica trabalha valores, ela trabalha espiritualidade, ela trabalha ética, ela trabalha todo esse conjunto de valores que vão perpassar todas as profissões que são perenes, que nos acompanham em todas as nossas idades da nossa trajetória. Então, um convite aqui para que os nossos professores continuem educando com exemplo, educando com as suas histórias de vida, educando com os seus testemunhos, porque nada mais o jovem precisa hoje de pessoas que inspirem. Olha só, pessoas que ajudem a realizar os seus propósitos. É verdade, irmão. É. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou aqui com 2 professores. Irmão Paulo, o senhor é um professor inspirador, viu? Foi difícil até interromper, eu digo aos amigos de casa, porque a gente fica... É uma aula, né? Uma aula de inspiração, de gostar do que faz, uma aula de sabedoria, né? E de questionamentos aí para o nosso mundo que a gente vive, né? Paulo também é um professor, então esse nosso bate-papo hoje, pela primeira vez, nós temos aqui o público, né? Estamos com a Roberta Guedes, da ANEC, está aqui com a gente, gerente da Câmara de Educação, e o irmão Gabriel Porto também, um irmão laçalista que está aqui hoje nos estúdios da FTD Filial Brasília. Como vocês viram, né, a conversa rende, são conversas inspiradoras, são conversas... Eu tenho uma filha que quer ser professora, irmão, professora de filosofia, né? E ela não encontrava na sala de aula ninguém que estimulasse, né? Falava assim, mas você vai ser professora, né? De filosofia, né? Então, se ela visse uma aula do irmão Paulo... Ajudar a pensar. Então, se ela visse uma aula do senhor com essa vontade, com essa inspiração, né? Eu acho que muitas vezes isso é que esses jovens precisam, essa conexão, né? Então, para encerrar, o Paulo, né, esse nosso bate-papo, nos sigam nas redes sociais, nos sigam no YouTube, né? Para a gente ter essa é a ideia desse canal. Um canal que se pense em educação, um canal que se debata propostas, um canal que se debata assuntos ligados, né, a esse meio que a gente vive, o meio da educação. São as suas considerações finais, meu diretor. Obrigado por você estar aqui em Brasília, ter concedido aqui esse momento com a gente, né? É um cargo novo na FTD, né? Diretor para as escolas confessionais. O Paulo está sendo o primeiro aí a assumir esse Paulo. Eu quero que ele, esse cargo, eu quero que ele fique em Brasília o mais tempo possível para me ajudar. Agora né? que o irmão foi que mudou para cá, eu vou... Aí o irmão já mudou para cá, né? O irmão Gabriel também, né? Vai virar brasiliense, né? Então Brasília tem isso, as pessoas acabam ficando e gostando, né? Então, Paulo, para a gente encerrar, o que você queria colocar aí para o irmão Paulo como um assunto final? Eu agradeço primeiro estar aqui, foi um convite. Eu venho reencontrando pessoas queridas, como a professora Roberta,
Irmão Paulo Que já Fossati. participou aqui com a gente, viu? A Roberta participou do nosso Se podcast. tem gente de qualidade, não tinha como ela não estar mesmo. Conhecendo pessoas novas, que eu pretendo ter um relacionamento cada vez mais próximo, porque o desafio de pensar essa educação na confessionalidade, aí a FTD está cada vez mais conectada a estes desafios, tentando entender este mundo, irmão Paulo Fossati, porque, na verdade, o resultado do trabalho da FTD é justamente responder como apoio a tudo isso. Então, o convite para que eu participe nesse momento dessa caminhada, desse desafio, já quando eu venho aqui e reencontro pessoas tão queridas, eu entendo que eu estou no caminho certo, sempre orientado por aquilo que eu acredito, que é a mão de Deus nos conduzindo, o Evangelho nos mostrando um caminho muito orientador para que esses desafios sejam, na verdade, entendidos como etapas a serem dialogadas, né? E já te peço, mais do que uma última colocação, mais diálogo, irmão Paulo Fossati, porque uma vez que vamos estar próximos, como Enéas falou, conversar com você é sempre muito bom. Eu faço aqui, para ter foco, eu vou marcando as coisas. A Roberta deu dica de livros. Então, o Ricardo Martins deu dica de já livros. tem aqui um monte O de coisa. irmão Paulo fez uma lista, se a gente conseguir colocar depois os livros que o irmão Paulo colocou, Platão, Nietzsche, os pensadores também, colocar aí na telinha para vocês, né? Que essa é a nossa intenção, né? Eu acho que é isso, né? E aí deixaria meu abraço novamente a todos vocês que nos acompanham. Eu falei para o Enéas que toda vez que eu tiver a oportunidade vou estar em Brasília e quero estar no podcast para outros assuntos e abraçar essa missão dentro da FTD com a importância... Quanto tempo você está no carro? Exato 58 dias. Nossa, 58 dias. Fechamos 2 meses. Quase fechando. Ainda. Preciso muito da opinião. Como é que fala? Dá o seu like aí. É verdade. Dá o seu like aí. Mas eu também quero agradecer profundamente aí a FTD, que trabalha com formar pessoas. O nosso fundador dizia, se nós sentimos o nosso trabalho apenas como uma atividade, ele pode nos cansar. Mas se nós olhamos esse time todo que está aqui junto, ele está ao redor de um propósito, ele está unido num grande foco que se chama educação católica. E para fazer uma educação católica integral, que forme para os valores, que forme para a vida, para que as pessoas deixem o seu legado, para que os pais entendam que nós estamos entregando um filho com valores sólidos, com uma responsabilidade social enorme, olhando para fora e dizendo, a sociedade pode contar comigo, eu vou deixar um legado para resolver uma dor social. É para isso que nós temos tudo aquilo que nós chamamos na educação católica, é um time de uma comunidade educativa e ao redor desta comunidade a pessoa está no centro. Então nós cuidamos do intelectual, nós cuidamos do vestibular formal, mas também nós cuidamos do vestibular da vida, porque o vestibular da vida é contínuo. Ele nos acompanha até o momento do último respiro, até o momento que um dia esses olhos vão fechar e não vão abrir mais. Então a educação católica se preocupa o que é que nós fizemos com os nossos sonhos, como nós deixamos este mundo melhor, qual foi a minha contribuição para diminuir uma dor, uma chaga social. Então esse humanismo solidário que o Papa Francisco nos convoca para recuperarmos todos, em todas as culturas, nessa utopia de caminharmos para uma fraternidade universal, um mundo que tem espaço para todos, esse mundo inclusivo, é uma grande bandeira da educação católica, porque a educação católica entende que nós não vamos viver uma verdadeira democracia enquanto alguém não está vivendo a dignidade humana.
enquanto alguém está carente de educação ou sofrendo bullying ou estando à margem. Ou seja, enquanto as pessoas não tiverem condições dignas para manifestar o seu melhor, nós temos todas as razões para continuarmos defendendo esse DNA de uma escola católica que literalmente forma para a vida. Opa, uau, como fala. Uau. Irmão, obrigado pela presença. Obrigado, As parabéns. portas estão sempre abertas. Né? Eu sei que o senhor Valeu, tem trabalhado Valeu, muito. Paulo. Paulo, obrigado. Imagina. Fique em Brasília, viu? E vocês continuem nos assistindo, continuem dando dicas, sugestões para os próximos episódios. E estamos juntos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Deixa o like. Valeu.